Seja bem-vindo a mais uma sessão de Salmoterapia. E hoje nós vamos estudar o Salmo 10, Por que Deus se esconde em momentos de angústia. E antes de nós lermos o Salmo 10, eu quero lembrar você do meu livro Divinamente, Aprendendo a Pensar e Sentir como Cristo, uma ferramenta que pode edificar muito a sua vida. Eu falo sobre a mente de Cristo como modelo para a nossa mente, como a gente pode encontrar cura para a nossa mente através da mente de Cristo. O link vai estar aí na descrição. Vamos lá, vamos ler o Salmo de número 10, Salmo de Davi. Diz assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Essa é a pergunta que vai dar o tom de todo o Salmo. A partir do verso 2, ele contextualiza e conta o cenário. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as tuas leis que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como um leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. No verso 12 muda o tom. Davi agora clama, levanta-te, Senhor. Ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas. Mas tu, verso 14, mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Verso 17. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Gente, o Salmo de número 10, ele está unido ao Salmo de número 9. Em algumas traduções, ele, inclusive, anteriormente, né, em versões mais antigas, ele aparecia junto. É possível que eles façam parte de um mesmo salmo, de um mesmo contexto. O Salmo de número 9 fala de um contexto de louvor, de gratidão. O Salmo de número 10, ele traz uma pergunta difícil. E talvez esse seja o seu momento, o seu contexto. O momento de fazer perguntas difíceis para Deus. E Deus não tem problema com perguntas difíceis. A pergunta que Davi está se debruçando é uma pergunta que talvez assole o seu coração e assola o meu coração. Por que Deus parece estar escondido nos momentos mais dolorosos?
Por que Deus parece estar distante? A pergunta é: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Qual que é a resposta para essa aparente distância de Deus? Parece que nos momentos mais dolorosos, mais difíceis, são nos momentos em que a gente procura e não o acha. Os momentos de angústia costumam ser os momentos onde a gente tem mais dificuldade de enxergar. E Davi agora faz essa pergunta e o Salmo vai respondê-la. Por que te escondes nos momentos de angústia? Por que estás distante? Por que eu não consigo te tocar, talvez, nesses momentos? E eu entendo que Deus não tem problemas com perguntas difíceis. E essa talvez seja uma grande consideração para você que está no momento de angústia. Deus não tem problemas com as suas perguntas. Até porque a verdade não tem medo de ser questionada. Quem tem medo de ser questionada, quem tem medo de ser investigada, é a mentira. A verdade não tem medo. Deus não tem problemas com as nossas perguntas difíceis. E você deve lembrar daquela ocasião em que João Batista tem uma crise de fé. O homem que viu Jesus sendo batizado, o homem que ouviu a voz de Deus, o homem que viu o Espírito Santo como uma forma corpórea de uma pomba, ali naquele cenário do batismo de Jesus, que é um cenário que remonta ao cenário da criação. Ali nós temos a voz de Deus, ali nós temos o Verbo encarnado, ali nós temos o Espírito pairando sobre as águas. Ele viu aquele momento, ele anunciava: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas no momento de crise ele manda os seus discípulos irem até Jesus fazerem uma pergunta difícil. É o Senhor mesmo? Ou a gente tem que esperar outro? Eu não estou entendendo. E Jesus responde a pergunta de João Batista para os seus discípulos e ainda afirma: dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Jesus não o descredibiliza ou não o rejeita por causa das suas dúvidas, até porque o problema não é ter dúvidas sobre Deus, o problema é duvidar de Deus. O problema é com quem a gente tira as nossas dúvidas, em quem a gente acredita no momento das nossas dúvidas. Deus não tem problemas com perguntas difíceis. O problema é você duvidar das respostas de Deus. Pode levar todas as suas perguntas ao Senhor, inclusive essa: por que parece que o Senhor está passivo diante do meu sofrimento? Por que parece que o Senhor se escondeu no momento da minha angústia? É esse o contexto do Salmo 10. E do 1, no verso 1 ele faz essa pergunta, e do verso 2 até o verso de número 13, na verdade até o verso de número 11, Davi mostra o contexto, ele mostra um cenário de maldade, de arrogância, de perversidade, de presunção, em que parece que o mal prospera, em que parece que tudo que é ruim se evidencia e o que é bom está escondido, está vitimizado. E esse cenário de prosperidade do mal, de prosperidade do que é mal, faz com que Davi olhe, e não só Davi, muito possivelmente este salmo é uma resposta de Davi a um clamor que havia naquele contexto, era um clamor de outras pessoas que Davi está tomando para si para propor uma resposta. E Davi agora aclama ao Senhor: levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, não te esqueças dos necessitados. E ele vai dar 3 respostas. E a primeira resposta está no verso 14. E a resposta é: ele nos vê, mesmo quando nós não o vemos.
Ele nos vê mesmo quando nós não o vemos. No verso 14 diz: mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Quando nós não estamos vendo o Senhor, Ele continua nos vendo. E é interessante que o medo, a raiva, a maldade, a impiedade pode distorcer a nossa visão. E o que o salmista está nos ensinando é que quando nós não estamos vendo e parece que Deus se escondeu, na realidade, Ele continua nos vendo. Ele não está escondido de nós. Somos nós quem não o enxergamos porque a maldade, o medo, a raiva e todas as implicações destrutivas deste mundo têm o poder de distorcer a nossa visão. Você vai lembrar daquela cena em que Jesus está andando sobre as águas e os discípulos estão no meio do mar da Galileia e eles veem Jesus como um fantasma, porque o medo distorce a visão. O medo embaça a visão. E nós, no meio dos nossos contextos de angústia, de medo, de desespero, podemos não ver. Podemos ter a nossa visão distorcida. Por isso nós não podemos confiar no que vemos. Por isso o convite do Evangelho é para viver por fé e não por vista. Porque não dá para confiar no que a gente vê. Então, não confie no que você está vendo. Confie no Deus que te vê. Você vai lembrar de Agar, quando ela está com Ismael, prestes a morrer, segundo a sua visão, desesperada, sem saída. Mas o Deus que vê, quando Agar não o vê, é o Deus que socorre. Eu quero encorajar você que não vê o Senhor, que não consegue tocar o Senhor, que não consegue sentir o Senhor, a descansar no fato de que Ele continua vendo. Ele não está passivo, Ele não está alheio. O texto do verso 14 diz que Ele não apenas enxerga o sofrimento e a dor, não apenas vê, como Ele toma nas mãos, as mãos de Jesus. As mãos marcadas, feridas, gravadas. E o profeta vai nos dizer que, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, Ele não se esquece de nós, porque Ele nos tem gravado na palma de suas mãos. E esse gravar é marcar com ferro. O nosso nome está escrito com cravos. Ele não está passivo diante do sofrimento e da dor. Ele te vê quando você não o vê. Ele me vê quando eu não o vejo. Por isso, vamos viver por fé e não por vista. Porque a solução não é nós vermos sempre. A solução é Ele nos ver sempre. Ele não está de mãos atadas, e esse é o clamor de Davi. Parece que o Senhor está de mãos amarradas, mas ele levanta-se e diz: levanta-te, Senhor, porque o Senhor vê, porque o Senhor enxerga e porque o Senhor toma nas suas mãos. Essa é a primeira resposta de Davi. Porque o Senhor se esconde, ele diz, quando nós não o vemos, Ele nos vê. Essa mensagem precisa entrar no seu coração hoje. Deus continua te vendo quando você não o vê. Quando a sua visão está distorcida pelo medo e você olha, procura e não acha, Ele continua te vendo. Como o sol, que por vezes é encoberto por nuvens, mas Ele continua lá. Assim, você pode não estar vendo, mas Ele continua aí e Ele te vê. A segunda resposta de Davi para essa pergunta, por que Deus se esconde, é: Ele nos ouve, mesmo quando nós não o ouvimos. No verso 17 ele diz: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados.
Ele continua ouvindo e sabe o que é mais lindo? Nós não estamos ouvindo. Ele está. Ele sempre ouve. E tem algo lindo nisso, é que Deus ama ouvir a nossa voz. Deus ama o som da sua voz. Eu tenho 3 filhos, a Mariá, a Lívia e o Israel. E eu amo ouvir o som da voz deles. Ah, como eu amo quando eu escuto um papai. Papai, o Israel tem 2 meses, ele ainda não sabe falar, ele só balbucia. Mas eu amo o timbre, eu amo o som. E eu tô sempre escutando. Eu sou um pai humano, falho, frágil. Mas o nosso pai, que sabe dar boas dádivas aos seus filhos, ele ama nos ouvir. Ele ama o som da nossa voz. Ele ama que nós clamemos. Ele ama o som de uma oração. Ele vê e ele ouve. Sabe que por vezes nós estamos no silêncio e nós não ouvimos Deus. Eu não sei se esse é o seu momento, você está no silêncio, você não ouve o Senhor, você não vê o Senhor, mas eu posso garantir uma coisa a você. Ele ama ouvir a sua voz. E a garantia aqui é que Ele nos ouve mesmo quando nós não o ouvimos. Ele está ouvindo, então pode clamar. Ainda que pareça que não, pode clamar, Ele está ouvindo e Ele ama o som da sua voz. Nós não oramos, nós não clamamos simplesmente porque é uma lei, porque se nós não orarmos as coisas vão dar errado. Nós não oramos porque se nós não orarmos nós estaremos em pecado. Nós oramos porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, quis ser o nosso Pai. E Ele ama ouvir o som da nossa voz. E Ele ama nos ouvir. E Ele ouve. Essa é a segunda resposta de Davi. Ele nos vê quando nós não o vemos. Ele nos ouve quando nós não o ouvimos. E na continuidade do verso 17 ele diz: Tu os reanimas e atendes ao teu clamor. Deus nos reanima quando estamos desanimados. É interessante que na medicina a gente usa esse termo reanimar, reanimação, para falar de ressuscitação cardiopulmonar. Quando alguém tem uma parada cardiorrespiratória, a gente vai lá fazer uma reanimação. A gente desfibrila, faz respiração boca a boca, massagem cardíaca, enfim, todo um conjunto de manobras para tentar trazer de volta uma vida que está indo embora. E o Senhor faz muito mais do que isso. O cenário aqui está tudo escuro, eu procuro e não acho, parece que Deus está distante e eu não tenho mais forças, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou fadigado, mas o Senhor reanima o desanimado. E não é pelo que nós podemos ver, não é pelo que nós podemos ouvir, mas é porque Ele nos vê, é porque Ele nos ouve e Ele agora intervém com ânimo. Ânimo. Ele nos reanima. Ele reanima o cansado. Porque até os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Não ver o Senhor, não ouvir o Senhor pode gerar muito desânimo. Mas Ele no momento oportuno, Ele vem. E Ele reanima quando nós estamos desanimados. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que sente que Deus está distante de você em meio à sua angústia. Por você que não o vê, não o ouve e parece que Deus está passivo diante do seu sofrimento. Eu quero orar por você que tem muitas dúvidas, cheio de perguntas,
e essas dúvidas e perguntas têm te afastado de Deus, eu quero te encorajar a chegar mais perto dele. Ele não tem problemas com as suas dúvidas. Eu quero orar por você que sente-se desanimado e sem forças. Você que, pela dor, pela maldade que viu, pelas injustiças que viu, você que disse, o Senhor se escondeu. Hoje eu quero orar para que o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que reanima, encontre o seu coração. Você vai ser visitado por uma nova visão. Você vai ouvir algo diferente. E o fôlego de vida do Senhor vai fluir para te reanimar. Hoje você vai receber uma porção da vida, do ânimo que flui direto da boca do Senhor. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Abra o seu coração. A vida fluindo por meio da palavra do Senhor para fortalecer o cansado, para trazer ânimo ao desanimado, para ressuscitar aquilo que estava morto. O coração parece que estava parado, sem sensibilidade, mas hoje a reanimação, o ânimo do Senhor, a vida de Deus está entrando aí onde você está. Vamos orar, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos vê, porque o Senhor nos ouve e porque o Senhor nos anima. Obrigado porque nos momentos em que parecemos não enxergar, o Senhor nos enxerga. Obrigado porque nos momentos em que nós não ouvimos, o Senhor nos ouve. Obrigado porque mesmo quando parece que tudo acabou, nosso ânimo foi embora, o Senhor nos reanima. Pai, nós queremos trazer as nossas perguntas difíceis ao Senhor, porque nós não duvidamos de Ti, mas trazemos todas as nossas dúvidas para Ti. Receba as nossas dúvidas e nós, com confiança, cremos em Ti. Nós não confiamos no que vemos, nós confiamos em quem nos vê. Nós não confiamos no que sentimos, nós confiamos no que o Senhor sente. Pai, reanima os cansados, fortalece aqueles que estão desanimados. Que esse mover do Teu Espírito em nós alcance as áreas mais escuras e escondidas do nosso ser. Visita, Pai, cada um dos Teus filhos agora, com ânimo, com clareza, com a Tua voz e com os Teus olhos. Para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. E amém. Se essa mensagem te edificou, te abençoou, quero encorajar você a compartilhar com mais alguém. Fazer essa mensagem chegar no coração de quem precisa. Curte esse vídeo aqui para que ele alcance mais pessoas, ele chegue em mais pessoas. Deixa um comentário, uma parte que te edificou, que Deus falou ao seu coração. Não se esqueça, toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Deus te abençoe e até a próxima sessão de Salmoterapia.